E hoje a gente quer falar um pouco sobre o santuário, né? Nós estamos... Quantas pessoas aqui estão pela primeira vez? Só para ter uma ideia. Faz assim, ó, quem está... 1, 2... Não muitos, né? Nós, na EPE, só fazendo uma recapitulação, a nossa escola bíblica, né, EPE, Escola Preparatória para a Eternidade, a gente faz um estudo da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, com um contexto, com uma visão. Qual visão? Visão do reino dos céus, né, do reino de Deus. É aquilo que Deus está fazendo, é o agir, é o mover de Deus, através da Bíblia, através da história, e os seus planos sendo executados. E não só a ação do reino de Deus, mas também a oposição do império das trevas. Na realidade, nós estamos debaixo de uma guerra. Nós vivemos debaixo de uma influência do mundo espiritual, onde existe um conflito cósmico, né? Do império das trevas, liderado, governado por Satanás, se opondo ao reino de Deus, e na realidade essa oposição ela só consegue acontecer em um único ponto do universo, só no planeta Terra. Porque em todo o restante do universo, né, as coisas estão perfeitamente organizadas e Deus administra conforme a criação original. Mas no planeta Terra, quando Satanás se rebelou, Deus o precipitou na terra, tirou ele da posição dele, colocou ele na terra, e todos os anjos que seguiram a Satanás, 1/3 dos anjos celestiais, foram enganados por Satanás, seguiram Satanás. Eles não sabiam, né, não existia demônio, mas eles foram transformados de anjos em demônios. Então, e desde então, eles estabeleceram assim, uma oposição a Deus aqui na terra, já que eles não podem governar os céus, porque essa era a intenção de Lúcifer, de estabelecer um reino, não só na terra, mas um reino universal, com uma parte da criação de Deus. Ele queria sujeitar a ele e aos seus seguidores, os anjos que o seguiram, e Deus não permitiu, e colocou ele na terra. E depois colocou a gente aqui. Né? Então, a confusão toda que existe no mundo é por causa de um conflito cósmico, né, do império das trevas. Satanás ele odeia Deus, e ele quer fazer tudo para desfazer as obras de Deus e para impedir que os planos de Deus aconteçam. Mas Deus nunca perde. Né? Deus já determinou o curso de todas as coisas, então a EPE ela começa lá na criação, a história, né, do universo, da criação, da queda de Lúcifer, dos seus seguidores, dos anjos que o seguiram. Então a gente vem caminhando vagarosamente nos primeiros capítulos de Gênesis, porque dão base para a compreensão de todo o contexto bíblico, e passamos depois pela destruição do mundo antigo com o dilúvio, o recomeço do novo mundo com Noé, sua descendência, depois os erros da humanidade logo na 3ª, 4ª geração de Noé, né? Babel, liderada por Nimrod, a chegada de Abraão, dos patriarcas, a história de Deus com o povo que ele estabeleceu. E hoje o que a gente quer ver é um ponto central que Deus estabeleceu no meio do seu povo. Qual é o ponto central para o povo de Deus? O santuário. O centro da nação de Israel sempre foi o santuário. O templo, primeiramente o tabernáculo, depois o templo. Vamos lembrar algumas coisas que nós já vimos aqui na EPE. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez muitas promessas para Abraão. Deus foi se manifestando, se revelando a Abraão e fazendo promessas a Abraão. E quando chega no capítulo 15 do livro de Gênesis, Deus faz uma promessa de que, apesar de a descendência de Abraão descer para o Egito e permanecer ali, e ser fustigados, se tornar escravos, e permanecer no Egito por 400 anos, Deus os tiraria de lá com manifestação de grande poder. E que nessa saída, eles estariam ainda escravos, mas sairiam de lá ricos. Que eles sairiam enriquecidos do Egito. Na verdade, Deus estava assim, eles trabalharam
muito tempo, muitos anos, né? Ficaram ali 4 séculos, na verdade 430 anos permaneceram no Egito, mas nem todo esse tempo como escravos, e escravo não tem salário. E no final Deus falou, agora vocês vão receber o salário por tudo que vocês trabalharam aqui como escravos. E eles saíram carregando todas as riquezas. Deus falou, vocês vão sair levando as riquezas do Egito. E foi isso que aconteceu, quando nós chegamos lá em Êxodo, no capítulo 11, o capítulo que antecede a saída do povo do Egito, que antecede o Êxodo. Deus orienta Moisés, fala, Moisés, avisa o povo, fala para o povo chegar para os egípcios. Já tinham acontecido 9 pragas, né, quando Deus dá a instrução. Falou, agora vem a 10ª. Então você já alerta o povo e manda o povo procurar todas as famílias dos egípcios e peçam os tesouros, peçam a prata, peçam o ouro, peçam as coisas de valor das casas deles, eles vão entregar para vocês. Porque os egípcios não viam a hora do povo hebreu ir embora. O faraó estava com o coração endurecido, mas o povo não aguentava mais o sofrimento que estava passando por causa das pragas. Deus estava castigando toda a nação do Egito, o faraó e todo o Egito. E o povo não aguentava mais aquilo. Falou, nós vamos ser destruídos. As 9 pragas já praticamente dizimaram o Egito. E a última praga ainda era a morte dos primogênitos em cada lar. Então os hebreus eles foram às casas dos egípcios e pediram, né, os bens materiais, e os egípcios entregaram. Como está nessa figura, né, como está nessa ilustração, os egípcios estavam dando todas as suas riquezas, seu ouro, sua prata, suas pedras preciosas, seus rebanhos, tudo aquilo que eles tinham de valor. Fala, pega e vai embora, some daqui, para pelo menos a gente sobreviver e reconstruir as nossas vidas aqui. Aqui lá em Êxodo 25, depois quando o povo já está no deserto, então eles pegam, saem do Egito, você conhece a história, atravessam o Mar Vermelho, né, que foi um dos maiores milagres já manifestos na palavra de Deus, foi a travessia do Mar Vermelho, muito conhecida por toda a humanidade. Quando eles estão no deserto, aí Deus pega e fala assim para Moisés, pensa assim, eles saíram lá, estão com o bolso cheio da mufunfa agora. E chegam no deserto, não tem shopping, gente. Não tem lojinha, não tem loja da Louis Vuitton, não tem concessionária de automóvel, não tem condomínio para comprar casa, não tem onde gastar o dinheiro. Para que serve ouro no deserto? Para que serve o tanto de tesouro que eles levaram para o deserto? Eles não têm o que fazer com dinheiro, estão lá carregando, na verdade era peso. Né? Era peso a ser transportado, e não era pouco peso, era muito peso. Eles levaram toda a riqueza praticamente do Egito. Né? Muito tesouro, muito ouro, muito prata, muito de tudo. E rebanhos. Aí Deus pega e fala assim, Moisés, capítulo 25 de Êxodo, se você quiser abrir sua Bíblia, como não está com a apostila impressa, Êxodo capítulo 25. A partir do verso 1 diz assim, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que deles recebereis, ouro, e prata, e bronze, estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, e azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário. Para quê? Para que eu possa habitar no meio deles. Qual era o propósito de Deus? Deus falou assim, olha, vocês vão sair do Egito e vão para o deserto para me adorar. Caminho de 3 dias, eu quero vocês lá no deserto, vamos estabelecer um altar de adoração lá no deserto. Então, o propósito de Deus era que o povo fosse para o Egito e o povo adorasse. Deus habita no meio dos louvores. Na realidade, o que é que Deus queria fazer? Habitar no meio do seu povo. E Deus escolheu o deserto para levar o seu povo para habitar no meio do povo. Para quê? Porque no deserto você não se distrai com coisa alguma. Não tem distração. Né? Não tinha televisão, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada dessas coisas, não tinha campeonato de futebol, ninguém torcia para o Corinthians, nem para o Grêmio, nem para o Inter, nem para o Flamengo, nem para time nenhum. Então eles estavam assim,
No deserto você não tem que plantar, você não tem que colher, você não tem que fazer quase nada. Então Deus estava querendo ter um tempo especial com o seu povo, para estabelecer uma cultura. Lembra que no Egito eles eram trabalhadores escravos, eles não tinham tempo. Eles não tinham tempo, eles estavam sendo fustigados e todo o tempo disponível o faraó estava dando trabalho para eles. Agora Deus leva eles para um lugar onde eles não têm que trabalhar. E agora eles têm todo o tempo. Para que Deus quer que o povo tenha tempo? Para poder conhecer Deus. Para tudo. Deixa que eu vou cuidar da alimentação de vocês. Todo dia a padaria do céu produzia o maná. Quando eles acordavam, o pãozinho já estava fresquinho, prontinho, né? Esperando por eles. Os anjos trabalhavam todo dia lá no céu, né? Na padaria do céu, produzindo maná. Os anjos acordavam mais cedo, o anjo não dorme, né? Então, enquanto eles estavam dormindo, os anjos estavam trabalhando na padaria do céu. Quando eles levantavam das suas tendas, que eles saíam para fora, já está a comida pronta. Eles não precisavam fazer nada. E Deus falou, olha, sabe o que vocês vão aprender agora? Vocês vão aprender adoração. E no deserto, Deus ensina o povo a adorar. Então, você pega o Pentateuco, você pega o livro de Êxodo, de Levítico, de Número, de Deuteronômio. O que Deus está ensinando o povo? Adorar. Principalmente, relacionamento do povo para com Deus. E para isso Deus fala assim, agora vocês vão construir para mim um santuário, que é o tabernáculo. Vocês vão construir para mim um santuário e eu vou morar nesse santuário. O que eu fiz aqui? Eu apaguei o trem, né? Fiz besteira aí. Você consegue me salvar? Eu fiz alguma caca. Eu apertei ESC aqui. Bom, Deus manda eles construírem agora um templo. E aí eles estão. Daí então Moisés está recebendo, o povo vem voluntariamente, porque Deus fala assim: olha, quem de bom coração trouxer. Deus não está querendo fazer nada obrigatório. Porque a religião, ela trabalha muito em cima da obrigação. E Deus não quer obrigação, Deus está ensinando assim, Ele quer coração. Desde o início, Deus queria coração interior. Falou, quem de bom coração trouxer, você vai receber, Moisés. E o projeto que Deus deu para Moisés, Ele revelou lá no Sinai. Você está com Êxodo 25 aberto, lá no versículo 9, diz assim, que Ele ia construir o templo, né, o santuário, o tabernáculo, para que Deus pudesse habitar no meio deles. E esse santuário seria construído segundo tudo que Deus mostrou, o modelo do tabernáculo para que fosse feito. Deus mostrou, Deus revelou. Sabe o que aconteceu? Moisés, ele viu, Deus mostrou para Moisés o tabernáculo celestial. Existe um tabernáculo nos céus. Existe uma habitação divina nos céus. E Deus mostrou isso para Moisés com detalhes. E falou, você vai fazer na terra igual. Vai fazer algo correspondente na terra. Quando o autor de Hebreus ele está falando a respeito disso, ele fala assim que, Hebreus 8, versículo 5, fala assim como Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Moisés sobe ao Sinai e Deus mostra para ele o tabernáculo celestial. E fala, Moisés, agora você vai construir um na terra. Uma correspondência. Fala, porque na terra, as coisas naturais, as coisas materiais, elas são sombra das coisas espirituais. Tudo que nós vemos aqui é sombra. O que existe no mundo espiritual vai se manifestar no mundo natural. Isso de maneira bastante ampla e genérica, em todos os níveis. E então Deus mostra para Moisés esse tabernáculo e fala, você vai construir um tabernáculo na terra. Agora, esse tabernáculo na terra, ele tem uma correspondência em 3 níveis com o tabernáculo dos céus. Primeira correspondência espiritual, pelo que ele é.
pelo que ele representa, pelo que ele significa, pelo que ele carrega. Né? É a habitação de Deus. Então, ali é um lugar de encontro, um lugar de manifestação, um lugar da presença de Deus. Então, há uma correspondência, o lugar de Deus nos céus. Deus quer fazer também um lugar para ele na terra, para habitação. Deus ele é onipresente. Deus não quer sair, abandonar os céus e se estabelecer na terra. Né? Ele quer se manifestar na terra do jeito que ele se manifesta no céu. Essa é a oração que Jesus faz e nos ensina a fazer. Né? Para que as coisas dos céus se cumpram na terra, ou que as coisas na terra sejam iguais às coisas dos céus, que as nossas vidas, que a manifestação da presença da glória de Deus aqui seja igual lá. Então não é que Deus vai sair de lá, vai vir para cá. Não, é uma correspondência. É aqui e lá. Lá e aqui. Correspondência espiritual. Mas também tinha uma correspondência física, porque isso tinha lá os ambientes físicos. Tem lá um átrio, tem uma outra área que é um santo lugar, e tem outro que é o santo dos santos. Existem objetos que Deus revelou detalhadamente como é que cada utensílio do tabernáculo precisava ser feito, precisava ser edificado. E Deus está mostrando, né? Faz isso, faz a arca, faz a menorá, faz a pia, faz o altar. Deus está dizendo, faça assim, faça assim. E é uma correspondência também cerimonial. Então tem uma correspondência espiritual, tem uma correspondência física e tem uma correspondência cerimonial. Tem coisas para serem feitas. O ministério, o ofício sacerdotal tinha que ser na terra semelhante àquilo que acontece nos céus. No céu, Jesus é o sumo sacerdote. O autor de Hebreus fala isso. Existe um templo nos céus, existe um sumo sacerdote nos céus. Então, esse templo nos céus tem ambientes distintos, para finalidades específicas, próprias. E tem alguém que ministra como sumo sacerdote nesse lugar, que é Jesus. Ele está querendo assim, eu quero sombra disso tudo aqui na terra. E aí ele não só dá o projeto para Moisés, mas ele capacita alguns artífices para trabalharem a madeira, o bronze, a prata, o ouro, o tecido, o couro, todas essas coisas. Ali está uma representação de Bezaleel, que é o nome Bezaleel, que é o líder de todos os artífices, né, que trabalharam na edificação do tabernáculo, no feitio, na confecção dos utensílios, dos objetos, né, chamava-se Bezaleel. E o nome dele significa a sombra de Deus. Então, à medida que ele ia trabalhando, que ele ia esculpindo, que ele ia trabalhando os metais, que ele ia trabalhando a madeira, que ele ia trabalhando os tecidos, que ele ia trabalhando as cores, que ele ia trabalhando todas as coisas, assim, ele era a sombra de Deus. Então, é como assim, Deus lá no céu está movendo, e Deus faz assim, ó. E daí lá na terra ele faz assim. E Deus lá no céu ele faz assim, ó. E daí lá na terra ele faz assim, sombra de Deus, para esculpir, para preparar todos os utensílios. Diz a tradição judaica que quando Deus o escolheu, ele só tinha 14 anos de idade. Com 14 anos de idade, ele começou a confeccionar os utensílios do templo, ele foi o líder. Né? Lógico que ele trabalhou depois o resto da vida toda dele nessas coisas. E ele foi o líder. Deus capacitou muitos outros para trabalharem esses objetos. Lá em Êxodo, capítulo 39, versículo 42 e 3, diz assim: tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Ou seja, chegou um tempo, né, e levou um ano, eles confeccionaram todas as coisas. Glória a Deus que eles não tinham tempo a perder. Que eles não tinham mais nada a fazer no deserto, só trabalhar para construir o lugar da habitação de Deus. E durante um ano, eles se dedicaram à construção do tabernáculo. E chegou um tempo que ficou pronto. A tenda não está montada, porque Deus deu a especificação de cada objeto, de cada utensílio, de cada tecido, de cada fio, de cada engaste, da roupa sacerdotal, cada detalhe, a madeira, como é que tinha que ser talhada. E está tudo pronto as peças, só não está montado. Daí, quando está tudo pronto, eles trazem tudo para Moisés. E aí no versículo 43 diz assim: viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou.
Fizeram tudo e trazem agora para inspeção de Moisés. Moisés é o cara que vai inspecionar para ver se está tudo no detalhe certinho. Teste de qualidade. Então Moisés era o cara que é o filtro final da qualidade dos objetos. E daí quando ele vê todos os objetos, fala, tudo perfeito. Ele não precisou mandar refazer, não mandou retificar coisa alguma. Falou, está tudo perfeitinho do jeito que Deus mandou. Porque Deus capacitou aqueles que teriam que fazer. E também, Deus havia... Agora, tem um físico. Não tem um físico? Tem um material físico. Agora, ele manda pegar aquele material todo e Deus começa a falar, agora você vai fazer o seguinte, porque Deus não tinha dito, né, como é que ele ia montar todas as coisas. Tinha mostrado para ele, falou, agora, primeiro você vai erguer a tenda, você vai introduzir isso assim, isso aqui, aquilo você põe em tal lugar. Deus foi dando a direção para Moisés, né, do que colocar em cada lugar. E daí Deus fala assim, agora você chama Arão, o seu irmão, e você vai ungí-lo, o sacerdote. Lá nos céus tem um sumo sacerdote. Fala, aqui na terra agora eu quero uma sombra do sumo sacerdote celestial. E esse cara é o seu irmão Arão. Ele vai lá e consagra Arão. Ele fala assim, lá em Êxodo 40, 13, fala, vestirás Arão das vestes sagradas e o ungirás e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. E ele se torna, então, o primeiro sumo sacerdote. Então, consagrado Arão, o tabernáculo pronto, todas as coisas dentro. Quando eles vão lá e consagram agora o lugar, o santuário, o templo, o que acontece? Deus vem nesse lugar. Versículo 34 de Êxodo 40 fala assim, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Deus veio com a sua glória. Lembra que Deus tinha vindo com a glória dele lá no Sinai? A glória de Deus desceu no Sinai. Moisés está lá. Deus não tem ainda lugar para morar. Deus se manifestou primeiramente com a sua glória no Monte Sinai. Mas Deus quer um lugar de permanecer, de habitar. Deus não queria ir para cima do monte. Deus queria ficar no meio do povo. Então ele fala, constrói para mim essa tenda, constrói para mim esse santuário, e quando ele está pronto, está tudo montado, os sacerdotes ungidos, e Moisés vai para consagrar o lugar a Deus, Deus recebe. E Deus vem com sua glória. Fala assim que desceu o fogo. Deus vem como uma labareda de fogo, semelhante àquilo que aconteceu lá no Sinai, e é tanta fumaça, é tanta glória, é tanta presença de Deus, que eles nunca tinham visto uma manifestação de Deus daquele jeito no meio deles, porque tinham visto a distância lá no Sinai que Moisés tinha presenciado. Mas o povo viu a distância, agora não, agora está no meio do acampamento. E aí essa tenda, esse tabernáculo, ele é uma grande tenda, e ele fica agora situado no meio do acampamento, do arraial de todo o povo judeu. Então tem 12 tribos ao redor. São 3 tribos em cada lado, e 3 tribos na frente, 3 tribos atrás. São 12 tribos que circundam o tabernáculo, e é mais ou menos do jeito que está ali naquela figura, né? Os judeus, os hebreus, morando em pequenas tendas, e há uma grande tenda central. Então, de qualquer lugar que você tivesse no arraial do povo hebreu, você podia olhar para o centro do arraial e você ia ver o quê? Uma grande tenda. A tenda da congregação, a tenda da presença, a tenda da manifestação de Deus. E esse se torna o centro do povo. O centro físico, o centro espiritual, o centro cerimonial. Para onde eles iam sempre? Qual era o ponto de encontro? É lá. Onde é que Moisés falava com o povo? Lá. Onde é que Deus se manifestava? Lá. Todas as coisas estavam ao redor do tabernáculo. Deus estabeleceu isso. Deus fala assim, eu sou o centro. E tudo ao meu redor. Vocês vão ficar ao meu redor. Deus está ensinando. Princípio. Deus vem primeiro. Deus é o centro de todas as coisas. Vocês não se distraiam com outras coisas. Precisa tudo convergir em mim. Princípio básico. E aonde Deus está é o lugar mais importante. Vocês vão morar em pequenas cabanas e a tenda de Deus é uma tenda grande.
muito maior do que as cabanas do povo de Deus. E esse se torna um centro nacional e um centro de adoração, de culto. É o centro de todas as coisas para o povo hebreu que foi liberto lá do Egito. E também é o centro do sacrifício, da adoração, mas também do sacrifício, da remissão. Então o povo errava, o povo pecava, sim. E onde é que o povo vai consertar os seus defeitos, os seus erros? Lá. Onde é que o povo vai pedir perdão pelas suas falhas? Lá. Eles vêm para a presença de Deus para pedir perdão. E aí Deus ensina o cerimonial. Por isso tem os sacerdotes oficiando no templo. Então as pessoas elas têm os oficiais do templo, que é o ofício sacerdotal. Então tem o culto, tem a adoração, e tem os sacrifícios, e tem os sacrifícios voltados para a remissão de pecados. Então o cara pecou, né? Foi lá o pecador, né? Eu, pecador, chego lá para o sacerdote para apresentar o meu pedido de perdão a Deus, para receber a remissão do meu pecado. Sabe o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar um animalzinho. Eu pegava um cordeiro. Eu ia levando o cordeiro no meio de toda a congregação, de todas as tribos. Vamos supor que eu moro lá na pontinha. Então eu venho levando o meu cordeirinho. Está todo mundo olhando que eu estou indo para o templo. Lá para o santuário, para o tabernáculo, levando o cordeirinho. Por quê? Falou, pecou. Então eu não tinha como ocultar o pecado. Não podia ter pecado oculto. Você pecou, você vai lá levando o seu bichinho para ser sacrificado, está todo mundo olhando. Só que ninguém ficava condenando os outros, porque todo mundo fazia isso. Todo mundo tinha que apresentar o seu sacrifício para a remissão do seu pecado. Então, assim, era vergonhoso eu ter que ir lá me apresentar diante de Deus para oferecer um animal em sacrifício por causa do meu pecado. E um animal tinha que ser puro, limpo, inocente. O animal não pecava. E quando chegava lá, ele apresentava o animalzinho para o sacerdote. E mais ou menos o que ele tinha que fazer? Ele pegava lá e colocava suas mãos sobre a cabeça daquele cordeirinho. Né, ele identificava a vida dele com aquele animal. Então ele fazia uma identificação de vida. Esse animal está me representando. E eu estou agora transferindo para ele a minha culpa e o meu pecado. Então ele olhava, ele tinha que pegar na cabeça daquele cordeiro e olhar bem nos olhos daquele cordeiro. E se identificar. Falou, você está aqui não é porque você fez alguma coisa errada. Você está aqui porque eu fiz algo de errado. Você não é culpado de coisa alguma, eu sou culpado. E por causa do pecado dele, aí o sacerdote dava um cutelo na mão dele, e ele tinha que pegar e sacrificar o animal. Tinha um ponto na jugular, que ele tinha que enfiar o cutelo no animal. E o cordeirinho, ele ia esvaindo da sua vida sem reclamar. E ele tinha que ficar olhando para aquele animalzinho, morrendo aos poucos, sangrando e morrendo aos poucos. Ah, que coisa cruel, pastor. Não. Cruel era o pecado diante de Deus. E aí, por causa do pecado, o animalzinho tinha que sofrer. O animalzinho tinha que morrer. Lógico, ali já está anunciando o sacrifício do nosso Cordeiro, né, que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Mas Deus está ensinando, falou, olha, tem consequência, pecado tem consequência. Então o templo, o tabernáculo, o santuário, era o lugar de adorar e era também o lugar de ele reconhecer quem ele era, sua pequenez, e oferecer a vida de um animal inocente no lugar dele por causa do seu próprio pecado. Então essa é uma prática, uma cultura espiritual que Deus estabelece no meio do seu povo, e esse tabernáculo permanece no deserto por 40 anos. Depois de 40 anos no deserto, agora o povo já está sabendo como é que a coisa funciona. Deus leva eles, né? Nós já vimos a história dessa parte aí nas EPEs anteriores. E eles chegam na terra prometida de Canaã. Quando eles atravessam o Jordão, que também atravessam em seco, você conhece a história, se veio na EPE você vai lembrar, se não veio, está na Bíblia, né? E quando eles atravessam o Jordão e eles acampam próximo a Jericó,
Aí eles erguem a arca ali. Eles montam a arca em Gilgal. E essa arca vai permanecer ali em Gilgal por 14 anos. Depois, à medida que eles vão conquistando a terra, eles tiram a arca de Gilgal e eles vão levar a arca para Siló, ou Shiló. E essa arca vai permanecer, a tenda, né, do tabernáculo vai permanecer 369 anos. Muito tempo. Algumas gerações, né, viram esse tabernáculo acampado lá em Shiló. Eu acho que eu não coloquei. Shiló hoje tem as ruínas, é muito legal, muito jóia. Eu nunca levei nenhum grupo, né, para Shiló, mas agora na próxima caravana nós vamos lá em Shiló, onde a arca ficou, né, onde o tabernáculo ficou lá por 369 anos. E hoje as escavações estão assim... Não é uma descoberta tão antiga. Tem a nova cidade de Shiló, né, e a cidade antiga, as ruínas. Então, há pouco tempo atrás, eles estavam escavando, então ficou assim um sítio arqueológico muito jóia, muito bom mesmo. Eu gostei demais daquele lugar. Só que quando eu estive lá, tive 2 vezes lá em Shiló, esse ano, e a primeira vez que eu fui, gente, muito frio, muito frio, muito frio, muito frio, muito frio. A temperatura estava lá perto de 0, né, e a sensação térmica, eu nem sei quanto é que estava, porque estava ventando e chovendo. Então isso aí baixava muito a temperatura, muito mesmo. Nós quase congelamos ali em Shiló, e uma coisa eu lembrei, fiquei pensando assim, meu Deus, esse tempo fazia também lá no passado. Ali cai neve. E os sacerdotes tinham que oficiar 2 vezes por dia ali. E eles não podiam usar casaco. Era a mesma roupa o ano inteiro, no verão, na primavera, no outono, no inverno. Tá chovendo, está nevando, está fazendo o que for. E não podia calçar, tinha que ser descalço. Eu estava todo encasacado ali, de bota, chapéu, né, e estava congelando. Falei, imagina esses caras. Todo dia ali, ministrando a Deus naquele lugar. E ali, quando eles chegaram ali, então Josué ele reuniu toda a congregação, estabeleceu, né, o tabernáculo, e todos abençoaram aquele lugar, e ficou sendo o lugar da habitação de Deus por muito tempo. Mas o que aconteceu? Eles tomaram posse da terra, se situaram, cada um conquistou o seu pedaço, foi distribuído, né, eles conquistaram em unidade, e Josué foi distribuindo a terra segundo as tribos e segundo as famílias das tribos. Aí cada um começou a cuidar dos seus negócios. Lá no deserto eles não tinham o que fazer. O tabernáculo era o centro de tudo. Agora eles já têm o que fazer. Eles já têm terra para plantar, já têm gado para criar, né? Estão procriando, estão fazendo filho, estão vivendo uma vida agora intensa, com muitas atividades. E à medida que eles vão tendo a sua vida, eles vão se distanciando gradativamente do santuário, da adoração, dos sacrifícios, do arrependimento, e vão se entregando para práticas pecaminosas, inclusive da idolatria, de adorar deuses estranhos. Então, assim, Deus os abençoou. Deus falou, eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. E de escravos, Deus fez eles um povo próspero. E aonde eles colocaram o pé, Deus abençoou, prosperou, a lavoura veio, os rebanhos vieram, eles venceram todas as nações vizinhas, eles venciam as guerras, ficavam com os despojos de guerra, então a nação está enriquecendo. E por que a nação está enriquecendo? Porque Deus está abençoando. Mas a riqueza do povo se tornou a desgraça do povo. Jeremias, lá na frente, vai dizer assim, Deus fala através da boca do profeta Jeremias, capítulo 2, se não me engano, fala assim, eu tenho saudade de vocês quando vocês me seguiam como uma noiva no deserto. Daí eu coloquei vocês numa terra próspera, abençoada, que manda leite e mel, e vocês me abandonaram. Vocês foram adorar a prosperidade e as coisas que eu dei para vocês. Vocês veem alguma similaridade? As pessoas começam a amar, a adorar as coisas que Deus nos dá. E o povo vai, assim, se ocupando com outras coisas, se desocupando das coisas de Deus. Mas está lá ainda a tenda.
E você conhece a história de Eli, de Samuel, né? Eli foi um último sacerdote daquela era, daquela linhagem, do período dos juízes. Eli estava lá em Shiló, no tabernáculo. Samuel, quando Ana foi orar, ela foi lá em Shiló orar e pedir para que Deus desse a ela filhos. Depois, quando nasce Samuel, ela pega Samuel e leva lá para Shiló, entrega para Eli, ali no tabernáculo. Ela falou, o meu filho não é meu, ele vai servir na casa de Deus. E aí você conhece a história de Samuel, que unge Saul, depõe Saul, unge Davi. Foi um cara que nós estudamos aí várias lições aí de EPE, onde Samuel era uma figura importantíssima, porque ele era a voz de Deus na terra. E aí, nesse tempo, o que acontece? O povo está se distanciando de Deus, a tenda está sendo abandonada, se torna velha, rota, né? Está tudo se desgastando, não havia mais assim aquela manutenção, as coisas realmente foram puindo, foram estragando, foram se desgastando. Mas o desgaste físico era a representação do desgaste espiritual da nação. À medida que as coisas físicas, materiais, iam se desgastando, as coisas espirituais estavam se desgastando na mesma intensidade, porque havia uma correlação direta entre o tabernáculo celestial e o tabernáculo da terra. Então, se o tabernáculo da terra não está cuidado, ele está envelhecendo, está se acabando, está se estragando, é porque espiritualmente também. Eu sou exigente, assim, falando, na igreja as coisas não podem deixar de funcionar. Tudo tem que funcionar com excelência, tudo tem que ser perfeito, nada pode estar ruim. Se eu vejo uma lâmpada que está queimada, eu falei, opa, não pode, como é que pode uma lâmpada estar queimada? Né? Eu falei, isso aqui é um mau sinal. Se tem alguma coisa que está estragada, se tem alguma coisa que está suja, para mim é um péssimo sinal, porque eu entendo que as coisas físicas e as coisas espirituais estão diretamente relacionadas. Então, se eu não estou cuidando das coisas físicas, é porque eu já estou descuidado com as coisas espirituais, porque elas caminham junto. Então tem que ter zelo, muito zelo, muito zelo. E Deus capacitou a Ana Paula para ser uma cobradora de zelo. Gente, é difícil cair nas unhas da minha mulher. Porque ela trata tudo com excelência. Com ela ou funciona, né, ou então vai ter problema. E ela cobra, e ela aperta. E tudo tem que estar bem, tudo tem que estar perfeito. Se não tiver, deu ruim. Deu ruim. Agora, então, a tenda está desgastada, a espiritualidade da nação caiu, está ruindo. E o que acontece nesse tempo? Eles tinham muitos conflitos com os seus vizinhos, guerras, e os filisteus vêm, invadem Israel, entram no tabernáculo, pegam a arca, que era a representação da presença da glória de Deus, porque quando eles fizeram o tabernáculo, a glória de Deus que se manifestou lá no Sinai, deixou o Sinai, não estava mais no Sinai, e agora está no templo, no tabernáculo. Existia um lugar especial no tabernáculo, que era o Santo dos Santos, e um objeto, um utensílio, uma mobília especial que representava a presença de Deus, que era a arca. Dentro da arca estava lá a vara de Arão, estava lá as tábuas da lei, que Deus deu no Sinai, a vara que floresceu de Arão e também uma porção de maná conservado dentro da arca, que era um baú com uma tampa propiciatório, né, onde tinha os 2 querubins. Então esse era o objeto que, assim, se alguém tocasse nele, morria. Só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano na presença do Santo dos Santos, na presença da arca, para levar o pedido de perdão de todo o povo. Ele entrava, tinham 2 cortinas, ele entrava pela esquina esquerda da cortina, passava entre as 2 cortinas até o outro lado, né, cheio de temor, porque se ele entra ali com pecado, ele era fulminado, ele morria. Não podia entrar na presença de Deus em pecado, porque era exterminado. Ele até entrava com um sininho, porque enquanto o sino está fazendo barulho, é que o sacerdote está vivo, e uma corda amarrada na perna. Então, se o sino parasse de tocar, o cara lá de fora dava uma puxadinha na corda. Se ele não respondeu, já puxavam ele, falou, morreu. Tinha pecado. Então a coisa era séria. Só que agora, por quê? Porque na presença da glória não podia entrar o pecado.
É a presença da glória de Deus. Santidade, pureza. Agora, a glória de Deus é tirada. Lembra que a nora de Eli, quando ela fica sabendo que os filisteus venceram Israel, aliás, eles não entraram no tabernáculo, né, porque a arca foi levada pelos sacerdotes para o campo de batalha, e os filisteus tomaram eu falando besteira aqui, né? Eles tomaram a arca e levaram para o templo de Dagon. Chegou lá, colocaram diante de Dagon, tipo assim, o Deus de Israel foi derrotado pelo Deus dos filisteus. E a estátua de Dagon caiu lá e espedaçou, né? Uma noite eles levantaram, na outra estava toda arrebentada, caída lá, prostrada diante da arca, a imagem de Dagon. Quando a nora de Eli fica sabendo, ela está gerando um filho, não lembro se era de Finéias, acho que era de Finéias, né, que foi morto também na guerra com os filisteus, por causa dos seus pecados, e ela dá o nome de Cabote. Falei assim, a glória foi embora. Acabou a glória, foi embora. Porque é isso que estava acontecendo em Israel. Eles têm um lugar, mas o lugar não tem mais glória. A espiritualidade abandonou. Só tem o físico está acabado, né? O ofício sacerdotal, o cerimonial, está mal feito, porque os filhos de Eli estão fazendo mal, Eli está fazendo mal, já é um sacerdote gordo e cego no final do seu ministério, né? É um ministério que engordou e que ficou cego. Então isso era a representação física, cerimonial e espiritual daquele santuário. Davi depois vai lá e derrota os filisteus, traz a arca de volta. Conhece aquela situação que Uzá? Ele toca na arca, tenta trazer em carro de boi, ele toca na arca, cai, morre, né? Não vamos ficar nos detalhes dessas coisas, mas enfim, ele consegue trazer a arca de volta agora para Jerusalém, porque Shiló se acabou. E aí Davi faz uma tenda, não igual ao tabernáculo, ele faz uma tenda, a tenda de Davi, e aí ele estabelece lá um turno, né, de adoração, 24 horas. Tem uma tenda, e aí estão lá os levitas, os adoradores, 24 horas, aquele negócio funcionando na arca, na tenda. Não tem todos os objetos do tabernáculo. O que tem ali agora é uma tenda, que é onde está a arca, que é da presença de Deus. Agora, Davi, nesse tempo todo, a adoração estava acontecendo, e foi um tempo importante, porque ele restaurou a adoração. Então tem um ofício, né, diferente, não tem sacrifício. Aquele que Deus estabeleceu lá no Pentateuco, né, na Torá, dos sacrifícios cerimoniais e tudo mais, não está acontecendo lá nessa tenda. Nessa tenda o que está acontecendo? Adoração. Para trazer a presença de Deus, porque Deus habita no meio dos louvores. Davi entendeu isso. Davi descobriu a chave da adoração que atrai a presença de Deus. Enquanto a gente estiver adorando, Deus vem receber a adoração. Porque é isso que Deus quer, adoração verdadeira, sincera. Mas não está completo. A adoração agora é melhor do que aquela que tinha lá no tabernáculo. Mas as outras coisas se perderam. Então está incompleto. E Davi ele chega num momento da sua vida que ele fala assim, olha, a coisa que Davi ele mais queria era habitar na presença de Deus. Porque ele sabia que os seus antepassados tinham habitado na presença de Deus. Que tinha um tabernáculo onde tinha glória. Salmo 27, escrito por Davi, no versículo 4, ele fala assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Não tinha templo. O que Davi queria? A casa. Ele não queria a tenda. Ele queria o templo, o santuário, do jeito que Deus havia mostrado para Moisés, porque no céu continua tendo, gente. Entenda uma coisa, no céu, Deus não mudou. Deus não desmanchou o tabernáculo celestial e fez uma tenda de Davi nos céus. Aquele tabernáculo celestial continua existindo. Agora aqui na terra tem algo que não é igual, que até está melhor do ponto de vista
da adoração em relação aos últimos anos, aos últimos séculos do tabernáculo, não em relação à construção, né, quando foram colocados os sacerdotes, os levitas no início. Acho que ali naquele tempo a coisa realmente funcionava perfeitamente. Mas nos dias de Davi, tudo isso já tinha passado, tinha acabado. Então Davi ele queria a presença de Deus, contemplar a glória de Deus, viver na casa de Deus e meditar na palavra de Deus. É isso que ele queria. Ele falou: o que eu quero? Eu quero Deus. Davi tinha um coração diferente do resto do povo. Ele era o rei. E ninguém tinha mais obrigação, uma agenda mais apertada, né, do que a do rei. Ele tinha uma agenda de guerra, tinha uma agenda de governar uma nação, de julgar o povo. Davi tinha muita coisa, né? Filhos, família. Davi tinha muita coisa para fazer, mas ele falou: mas eu só quero uma. Eu quero aquele original. Como era lá no deserto. Eu quero habitar, eu quero que Deus... Eu não quero essas outras coisas. Tem um monte de ocupação, mas essas coisas não me atraem, essas coisas não me prendem. O que eu quero é aquilo que tinha lá na origem, junto com Moisés, a presença da glória. Era só isso que eu queria. Não precisava de todas as outras coisas. Ele tinha tudo, mas não queria nada. Ele falou: eu só quero Deus. Apesar de ter tudo, ele falou: não quero nada. Eu só quero Deus. E aí Davi, ele intenta construir um templo para Deus. Diante daquela situação, está lá tendo adoração na tenda de Davi. Falou: mas não estou satisfeito. Eu quero construir um templo para Deus. Sabe por quê? Abre lá em 1 Crônica, capítulo 17. Diz assim: sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, que era um palácio, Davi morava num palácio como rei, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. O palácio de Davi, ele era construído de pedra e todo revestido de madeira de cedro, né, e tinha muita riqueza, tinha muito ouro, tinha muita pompa, tinha muito luxo em tudo, né? Palácio do rei, de uma nação rica, de uma nação abençoada. Ele venceu todos os seus inimigos e ficou com despojo. Toda a riqueza que eles trouxeram do Egito, né, porque o povo trouxe para a construção do tabernáculo, da riqueza, mas não precisou de tudo. Deus falou: basta. Chegou um momento que Deus falou: basta, já tem o suficiente para construir o que vocês vão fazer. Então o povo já chegou na terra com riqueza. Tomaram a riqueza que já existia em toda a terra de Canaã. Então era um rei rico, né? Era um rei abençoado, era um rei bastante próspero. Falou: mas olha, eu moro num palácio e Deus habita numa tenda. Falou: é uma inversão daquela figura lá. Essa figura que está na imagem ali, Davi está vendo assim, falou: inverteram-se as coisas. Agora as nossas casas é que são grandes e a casa de Deus que é pequena. Não foi esse o projeto original. É para a casa de Deus ser muito mais importante, muito mais glamourosa, muito maior, muito mais vistosa do que a minha. Como é que eu posso viver numa boa casa e Deus numa casa que é uma tenda? Quando Deus, lá na frente, quando o templo está sendo reconstruído, quando a cidade, quando eles estão voltando do exílio, está sendo reconstruído o templo, Deus cobra o povo, porque o povo, quando volta para Jerusalém, lá na frente eu vou chegar nesse ponto aí, mas deixa eu já antecipar esse aspecto que eu não coloquei na apostila. Quando eles estão voltando para Jerusalém, o que eles vão fazer? Reconstruir as portas de Jerusalém e cada um vai construir sua casa. E daí Deus usa o profeta e fala: olha, vocês estão morando em casas aplainadas. E vai ver como é que está a minha casa. Vocês estão mais preocupados em fazer a casa de vocês do que a minha casa. Uma inversão daquilo que Deus estabeleceu, porque o princípio nunca muda. Deus vem em primeiro lugar, Deus é o centro, de Deus é o mais importante. E Davi tinha esse coração. Ainda que todo o povo estivesse na direção contrária, Davi entendia, falando: em primeiro lugar é Deus. Por isso ele é um homem segundo o coração de Deus. Agora Davi, ele quer construir o templo,
Ele fala para o profeta Natã, fala, eu quero construir o templo para Deus. Natã vai lá e fala, vai lá, Davi, faz isso aí porque é de Deus. Sabe o profeta que fala assim, é de Deus para você? Pois é, não era. Porque Natã falou assim, olha, vai Davi, Deus é contigo, pode fazer esse negócio porque é de Deus. Nem tudo aquilo que parece que é de Deus é. Daí na hora que Natã vai embora, Deus fala assim, ô Natã, que é isso? Eu não te disse nada, o que você está falando aí, rapaz? Eu não mandei você dizer isso. Que profeta de meia pataca é você? Volta lá e diz para Davi que ele não vai construir, não. Porque ele é um homem de guerra, ele saiu para muitas batalhas e tem muito sangue na mão dele. E para construir meu templo não se constrói com uma mão manchada de sangue. Ainda que Deus estivesse nas batalhas abençoando Davi, mas Deus tem princípio. E Deus não negocia os seus princípios. Fala assim, precisa santidade. Precisa santidade. O sangue na mão dele não o capacita, não o habilita para construir o templo. Mas diz para Davi, Natã, que o filho dele vai construir. Fala para ele que Salomão, o filho dele vai construir o templo para mim. Então Davi recebe essa palavra, e o que Davi faz? Já que eu não vou construir, vou para a rede. Não vou fazer nada então. Negativo, fala, eu não vou construir, mas eu vou preparar. Então eu vou organizar todas as coisas para que na hora de chegar o tempo da construção do templo, vai estar tudo pronto. E num momento desse, o que acontece? O diabo vem na mente de Davi e faz com que Davi, e Deus permitiu isso, né, faz com que Davi vá lá e faça um censo. Eu não sei exatamente, eu preciso ler os comentários a respeito disso, e principalmente os comentários rabínicos sobre isso também, para poder entender tanto do ponto de vista a visão judaica e a visão nossa, ocidental, o que estava por trás daquilo lá. Se você tiver revelação, depois me ensina, porque eu não sei. Mas, enfim, ele faz um censo do povo e Deus não aprova aquele censo. E aí Deus fala assim, agora, Davi, é o seguinte, porque você fez algo que você não devia, eu vou te castigar. Só que Deus era tão legal com Davi que deu a oportunidade para ele. Falou, Davi, você escolhe o castigo que você quer. Pode escolher. Você quer cair 3 anos na mão dos seus inimigos? Você quer 3 meses de, não lembro qual que era a outra, ou 3 dias na minha mão? Daí Davi falou aqui, longe de mim cair na mão dos homens. Eu prefiro cair na mão de Deus, que é muito mais poderoso, pode fazer uma grande destruição, mas ele é muito mais misericordioso também. Falei, eu quero ter o castigo, Deus. E sabe o que Deus faz? Manda uma praga. E, se não me engano, 22 mil homens morreram lá, em 1 dia, 2 dias, 3 dias. Gente, minha memória começa a falhar já nessas horas. Esses detalhes. Mas aí, milhares de pessoas morrem com uma praga. E tinha um anjo, o anjo do Senhor estava, isso aí em todo Israel, e quando o anjo ele vem para Jerusalém, para destruir Jerusalém, que é a capital, daí Davi, ele vê o anjo. Ele vê o anjo, entre o monte Moriá e o céu. Ele olha a cidade de Davi, eu não trouxe mapa, né? Eu devia ter trazido. A cidade de Davi, nós já mostramos isso em ocasiões anteriores aqui, o monte Moriá está um pouquinho acima da cidade de Davi. Se você já foi lá em Israel, você lembra a cidade de Davi, está do lado de fora das muralhas, se não foi, vai poder ir, daí você vai entender isso. Ele está assim numa descida da montanha, a cidade onde Davi morava, tinha seu palácio, e ele olha para o Monte Moriá, onde Abraão ofereceu Isaque em sacrifício. E ele vê o anjo com a espada apontada para Jerusalém. Fala, pronto, ele vem aqui para destruir. Daí o que Davi faz? Ele sobe para o monte. Ele chega lá, daí tem uma eira, lugar de malhar o trigo, né, a eira de Araúna. E lá em Crônicas é Ornã, se não me engano o nome, né? Araúna. Isso, lá não é Araúna, né? Não é Araúna. Araúna é lá em 2 Samuel, o nome. Né? Ele parece Ornã, é a mesma pessoa. Aí ele chega lá e ele fala, olha, me vende essa área aqui para eu oferecer sacrifícios a Deus aqui. Porque era um ponto alto na montanha.
daí um lugar alto, no Monte Moriá. Daí ele falou, não, Davi, pode pegar a área, eu vou te dar a madeira para os holocaustos, para fazer o fogo, vou te dar os animais, vou te dar tudo, vou te dar as vacas, tudo que você precisar, os bezerros, os cordeiros, vou te dar tudo que você precisa para fazer o sacrifício a Deus. E Davi falou, de jeito nenhum, como é que eu vou oferecer alguma coisa para Deus que não me custe? Você não está entendendo, cara. Fala, eu pequei. Eu vou pagar o preço. Então, qual é o preço dessa terra? Daí ele pagou, se não me engano, 600 ciclos de ouro. E aí ele compra aquela terra, e ele estabelece ali um altar, e ele oferece, né, holocaustos a Deus. E é onde ele para e ele oferece sacrifícios a Deus. Quando Deus vê o sacrifício que Davi está fazendo ali no Monte Moriá, Deus fala assim para o anjo, para. Embanha a tua espada. Pode parar. Quando eu chego em Jerusalém, eu olho ali do Monte das Oliveiras e olho para a cidade, dessa última vez eu fiquei olhando assim, lá para o lugar onde, na esplanada do templo, e para a cidade de Davi, imaginando assim, Davi olhou dali, ele olhou para lá, e ele viu o anjo de Deus, o anjo do Senhor, com a espada apontada para Jerusalém, vindo destruir. E ele, ao invés de se esconder, de se ocultar, ele sobe o monte. Ele vem em direção ao anjo. E ali ele oferece holocausto para Deus. E o anjo para. O anjo não avança contra Jerusalém. Deus fala assim, pode parar, anjo. Bota a tua espada na bainha, que agora a coisa já está resolvida. E quando Davi vê que Deus aceitou o sacrifício ali e parou a mortandade em Israel e não houve a destruição de Jerusalém, ele decide, falou, esse é o lugar. Esse é o lugar. Daí, 1 Crônica 22, 1 fala assim, e disse Davi, aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Fala, esse é o lugar. Esse é o lugar. Agora, que lugar é esse? Esse é o mesmo lugar que Abraão foi chamado por Deus para oferecer Isaque em sacrifício. Abraão não morava ali. Abraão morava 3 dias de distância. E Deus fala com Abraão e ele caminha 3 dias de distância em direção àquele monte. Deus fala assim, vai para o lugar que eu te mostrarei. O lugar que eu te mostrarei, né, para sacrifício é Moriá. Esse é o significado, é o lugar que Deus ia mostrar. E aí Abraão ele vai para aquela montanha, quando ele chega no pé do monte, ele deixa o seu servo, sobe só ele, Isaque, com o cutelo e com a lenha sem o cordeiro. Lá em cima, ele oferece Isaque. E lá em cima, no topo dessa montanha, tem uma... Puxa, faltou ilustrações aqui, hein? Que as coisas estão vindo agora, que não estão na apostila dos detalhes. E o que Abraão faz? Ali tem uma rocha. Vocês já viram aquelas imagens de Jerusalém, né, que são as imagens feitas do Monte das Oliveiras, que você vê aquela cúpula dourada. Embaixo daquela cúpula dourada, aquilo ali é uma mesquita. Embaixo daquela cúpula dourada existe uma rocha, aquela mesquita de Omar. Existe uma rocha, que ali é o domo da rocha. Aquela mesquita é o domo, né, redondo, da rocha. Então tem uma rocha ali. Ali não é plano, não tem piso, piso de chão, não tem, é uma rocha, tem uma rocha. Bem no centro tem uma rocha, está cercada ali, a gente não pode entrar ali, só muçulmano que entra. E ali naquela rocha, a tradição judaica diz que ali é que Isaque foi oferecido em sacrifício. E também, segundo a tradição judaica, é em cima daquela rocha que Deus formou Adão. Então, para eles, ali aquele ponto é o ponto original da criação. Ali o homem foi formado, ali Abraão ofereceu o sacrifício de Isaque a Deus, ali Davi fez holocaustos a Deus, ali depois Salomão faz holocaustos a Deus. Então, o lugar mais importante, é o lugar mais sagrado de toda a face da terra. Tem muita gente que vai, anda por ali, pisa por ali, sem nenhum entendimento, sem nenhuma compreensão de onde está. E você vai ver que esse lugar é um lugar importantíssimo, já já.
Agora, o que Davi faz? Ele já definiu, esse é o lugar. Ele vai fazer agora os preparativos para a construção do templo. Davi ele não descansou, falou, já que é meu filho, então, tudo bem, Deus não me deixou, vou me acomodar. Não. Daí, 1 Crônicas 22, a partir do verso 2, abre aí. O meu controle parou de funcionar. Acho que é a pilha, hein? Passa já para o próximo, deixa lá no... Avança aí para mim um pouco. Não, para frente, para frente. Mais um, deixa aí. Aí Davi, depois eu vou precisar de novo. Davi, ele começa preparativo para a construção do templo. 1 Crônica 22, 2 diz assim: Deu ordem Davi para que fossem ajuntados estrangeiros que estavam na terra de Israel e encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas das portas e para as junturas, como também bronze em abundância, que nem foi pesado. Madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi uma grande quantidade, pois Davi dizia, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificante, para nome da glória em todas as terras, para nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim preparou Davi em abundância antes da sua morte. O que Davi fez? Falou, olha, pegou os trabalhadores, começa a lavrar as pedras. Falou, vai precisar de pedra, muita pedra, porque a casa vai ser grande, vai ser magnífica. Vai precisar de ferro, vai ter prego. Então vamos começar a preparar todas as coisas. Então ele já começou a organizar os trabalhadores e o material. Aí quando Davi está para morrer, o que ele faz? Ele chama Salomão. Ele instrui Salomão, ele fala, Salomão é o seguinte, eu queria construir um templo para Deus. E aí Deus não me permitiu e falou que quem vai construir é você. Explicou a razão, o motivo, falou, mas essa casa tem que ser grandiosa, tem que ser um negócio fabuloso, tem que ser um negócio maravilhoso. E ele falou, olha, e eu recebi o projeto de Deus. Quando você chega lá em 1 Crônicas 28, 19, ele fala assim, tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras dessa planta. Então, o que Davi pega? As plantas. Ele pega as plantas e começa a entregar para Salomão. Falou, olha, detalhadamente. E cada objeto, Davi falava assim, olha, o jarro, ele vai ter tanto de peso. Ele é assim, a confecção dele é assim, e vai pesar tanto. Se você pegar o capítulo 28 de Êxodo, ele está descrevendo cada um dos utensílios e o peso, quanto que vai de ouro, quanto que vai de prata, segundo o peso. A figura, a imagem, a aparência e o peso. Tudo detalhadamente falou, ó, tem que ser desse jeito. Salomão, não faz menos, faz mais. E aí Davi, ele prepara uma parte, ele não só prepara os projetos e instrui Salomão, mas fala assim, ele passou o resto da vida dele juntando recurso para isso. Davi tinha um projeto, a construção do templo. E ele viveu o resto da vida dele, né, para que isso acontecesse. Se você chegar lá, volta lá para 1 Crônicas 22, versículos 14 em diante, diz assim, Davi diz para seu filho, falou, eis que com penoso trabalho, ou seja, trabalhou bastante, suou a camisa, preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro. Sabe quanto pesa um talento? Tem várias medidas bíblicas de talento, mas ele vai estar em torno de 30 quilos. 100.000 talentos. Sabe quanto que dá isso? Dá 30 carretas de ouro. Falou, Salomão é o seguinte, ali, dá uma olhada pela janela, lá fora tem 30 carretas de ouro. 100.000 talentos. E não tem só isso, não.
e 1 milhão de talentos de prata. Tem 300 carretas de prata. Tudo isso aqui eu adquiri, eu juntei com um penoso trabalho. Trabalhei bastante, juntei tudo isso, e bronze e ferro, então abundância, que nem foram pesados. Falou, agora ferro, bronze, falou, as carretas de ouro e as carretas de prata estão ali, 30 carretas de ouro e 300 carretas de prata. Agora o bronze, o ferro é tanto, Salomão, que eu não pesei. Além disso, e também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Falou, olha, Salomão, eu estou achando que ainda está pouco. Então você dê a sua contribuição, aumenta esse negócio aí. Essa aqui é a minha parte. Agora você aumenta aí também. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros, e pedreiros, e carpinteiros, e peritos em toda sorte de obra, de ouro, de prata, e também de bronze, de ferro, que não se pode contar. Dispõe-te, pois, e faz a obra do Senhor, e ele seja contigo. Só o que Davi deixou, o que ele deixou, Davi deixou, para a construção do templo, em valores atuais, daria algo mais do que 50 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia do que é 50 bilhões de dólares, é mais do que o dobro do PIB do estado de Mato Grosso do Sul. Você pegar toda a riqueza do nosso estado, não dá metade disso. Davi deixou para a construção de uma casa. Mais do que o dobro de toda a riqueza do nosso estado. Pega todo o gado, toda a soja, tudo que existe aqui, toda a produção de riqueza do nosso estado, é menos da metade do que Davi juntou para construir o templo. Será que o cara queria esse negócio fazer valer ou não? E aí Salomão, ele acrescentou. E ainda Davi, ele deu a oportunidade, você pegar no capítulo 29 de 1 Crônicas, ele chama os anciãos e os líderes, os príncipes de Israel, falou, olha aqui, o meu tesouro pessoal, que eu juntei para o templo, é esse. Agora vocês também podem contribuir. E daí todo o povo, de novo, igual aconteceu lá no deserto, que o povo começou a trazer as suas riquezas, né, ouro, prata, pedra preciosa e todas as coisas de valor, ele falou, vocês também podem trazer. Falei, eu já fiz a minha parte. Com penoso trabalho eu fiz a minha parte. Juntei aqui 50 bilhões de dólares. Agora ele fala assim, agora vem de vocês, então vocês tragam também. E o povo de bom coração começou a trazer. Muita coisa. E Salomão foi lá e juntou mais um tanto. Daí Salomão, quando ele é constituído rei, o que ele faz? Primeira coisa que Salomão vai fazer. Foi a única instrução que Davi deixou para ele. Sabe aquela instrução assim, o pai que já está para morrer, chega para o filho e fala, olha, você vai fazer isso. Eu não pude fazer, você vai fazer. A única instrução que Davi deixou para Salomão. Falou, faz o templo. Faz o templo. Eu não pude, era o que eu mais queria na minha vida, eu não pude, então faça. Deus falou que vai ser você. E Salomão, ele assume o reinado jovem com aquele entendimento. Eu vou fazer o templo, e vai ser grandioso. E aí Salomão, ele continua. Faz contato com os estrangeiros, né, com o Líbano, né, com o rei do Líbano lá, falou, olha, eu quero agora os seus melhores trabalhadores, artífices em madeira, eu quero os cedros do Líbano, e vem, falou, ó, porque vai ser grandioso o negócio que eu vou fazer. Salomão já espalha assim, para todos os reis da vizinhança, falou, ó, eu vou fazer uma casa para Deus que vai ser grandiosa, magnífica, poderosa, maravilhosa. E aí ele começa a adquirir as coisas, porque Davi deu recurso, e ele pega aquele recurso, ele acrescenta recurso, ele começa a comprar as coisas. Né? Madeira do Líbano, que não tinha em Israel da mesma qualidade. E tantas outras coisas. Salomão manda as embarcações, ele faz uma grande parceria com o Líbano. E os navios vão buscar ouro, prata, pedras preciosas para todos os lugares, para acrescentar ainda mais. Daí fala assim, olha... 2 Crônicas 2:18 fala, designou deles, dos estrangeiros, 70 mil para levarem a carga, 70 mil trabalhadores só para carregar. 70 mil pessoas só para carregar as coisas que eram necessárias. 80 mil para trabalhar em pedras nas montanhas. 80 mil pessoas para lá cortar pedra na montanha. E 80 mil cortando, 70 mil carregando, como também 3.600 para dirigirem o trabalho do povo. Tinha 3.600 engenheiros. Olha o tamanho dessa obra. E durante 7 anos ele faz
a construção do templo. Daí, quando esse templo fica pronto, ele vai durar 480 anos. Aliás, desculpa, 410 anos. 410, 420, um negócio assim. 400 e poucos anos é a duração desse templo. 480 foi após a saída do Egito, 480 anos após a saída do Egito, o templo fica pronto. E quando o templo fica... Aí ficou mais ou menos essa ilustração aí, o templo fica pronto. Vai para a próxima imagem, me ajuda aí na transmissão da... Adianta aí para mim a próxima. Dá uma setinha para frente. Isso é o povo trazendo, né? Vai para frente. Para frente. Vai mais, vai mais. Vai próxima. Não, para frente, para frente. Não tem mais nada para frente? Sério? Então não salvou tudo aí. Acabou? Meu Senhor. Bom, aí Salomão consagra o templo. Ele vai e faz a... Não, então deixa. Se não tem nada para frente, deixa. Ele consagrou o templo e quando ele faz a consagração, lá em 2 Crônicas 5, 6, fala assim: o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a eles estavam diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, de tão numeroso não se podia contar. Então faz uma grande reunião, vem a nação inteira. O que está sendo feito agora? Restauração daquilo que tinha sido feito lá no deserto. Juntar a nação ao redor do templo. O templo volta a ser o lugar central para todo o povo. E fez um monte de oferta, de holocausto e sacrifício que não podia contar. E o que acontece? Versículos 13 e 14 de 2 Crônicas 5 diz assim: sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Em outras versões fala assim que eles não podiam ficar de pé. Sabe aquele negócio do cai-cai? Gente, isso aí não é coisa de pentecostal, né? Esse negócio de cair, a gente ora e cai. Gente, lá os caras não podiam ficar em pé. A presença, a glória de Deus era tão forte que eles já caíam. Aquela glória que se manifestou no Sinai, aquela glória que se manifestou no tabernáculo, agora essa glória vem para o templo. Porque esse era o projeto de Deus desde o início. Isso não aconteceu na tenda de Davi. Era importante a tenda de Davi? Muitíssimo. Mas isso não aconteceu na tenda de Davi. Aconteceu quando foi construído o templo. Agora, abre lá, 2 Crônicas 7. É importante você entender essa parte. Segunda Crônica 7, de 1 a 3, diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que acontece aí? Deus aceitou. Isso aqui que vocês estão me oferecendo? Deus falou: olha, é isso, eu quero habitar aqui. Então Deus vem, Deus se manifesta, Deus desce no lugar com a sua glória, fala: vou ficar por aqui. Você conhece muito bem aquele 2 Crônica 7,14, não sabe? O que diz 2 Crônica 7,14? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, o que está acontecendo aí? É a consagração do templo. A gente conhece aquele versículo, sabe o versículo, né, do arrependimento, mas quando é que Deus disse isso? Na consagração do templo, porque Salomão orou e agora Deus começa a responder. Você sabe
o versículo 14. E o 15? O 14 é conhecido da igreja. E o 15? O 15 diz assim: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus reconheceu o lugar, falou, esse é o lugar. Versículo 16: porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Deus fala assim, ó, é o lugar e a casa. Monte Moriá e o templo. Não é só o lugar, é o lugar e o templo. Aí tem muita gente que, quando vai para Israel, não entende por que tem um monte de gente orando lá no Muro das Lamentações, que não é, o judeu não chama aquele de Muro das Lamentações, chama de Kotel. Kotel é a palavra hebraica que significa parede. Então eles chamam lá na parede. Ou o Muro Ocidental, porque o Templo de Jerusalém tinha 4 muros. Eu fiquei... Mudou meu áudio também? Mexeu aí? Não. Mas eu não... Agora te tirou daqui? Tinham 4 muros o templo, a esplanada do templo, né? Muro ocidental, oriental, norte e sul. E aquele muro onde eles oram lá é o muro que permaneceu. É o muro que não foi destruído. O único muro que não foi destruído. Tem uma história em relação a isso. Quando o general Tito mandou destruir o templo, ele encarregou 4 responsáveis, 4 comandantes militares, cada um para destruir um lado dos muros. E aí os 3 muros, né, o oriental, o do norte e do sul, foram destruídos. E o ocidental, o cara que ficou responsável para destruir, ele não deu conta de destruir inteiro. Daí quando Tito chega para ele e fala, olha, qual o problema? Por que você não deu conta de destruir? Eu não mandei ordem dada, é ordem cumprida. E por que você não cumpriu minha ordem? Daí o cara muito esperto falou, não, general, é o seguinte, se eu destruo esse templo, ninguém ia saber a grandiosidade, né, da tua vitória. Porque eles não iam saber o tamanho da obra, né, que tinha aqui. Então eu deixei um pedaço para que todos soubessem a grandiosidade da tua vitória, que não foi pouca. Então vamos deixar isso aqui para o registro. Bom, Tito falou, é muito bom, né? Boa ideia, mas agora você vai... Então, como você não destruiu, né, se Deus é contigo, Ele vai te livrar. Você vai subir lá em cima e você vai se atirar lá de cima, porque você tinha que ter derrubado tudo. Né? Não deu muito certo para o cara, não. Ainda que ele teve uma boa saída, né, segundo a tradição, o cara foi colocado lá em cima do muro, que ele não derrubou, e ele foi jogado abaixo, porque não derrubou o muro, então ele foi derrubado. Deixa eu ver aqui, são 11 horas, deixei só mais um pedaço. Não vou falar da destruição do templo, vou falar só da construção, então. Esse templo ele ficou ali, e Deus repousou naquele lugar. Hoje, por que os judeus e pessoas do mundo inteiro vão lá orar? Não existe outro lugar na face da terra que Deus tenha dito assim, os meus olhos estão fixos, os meus ouvidos estão atentos para toda oração que é feita nesse lugar. Deus se identificou, falou, eu vou estabelecer aqui a minha habitação, perpetuamente, para sempre. Falei, esse é o lugar da minha morada. Então Deus escolheu um lugar e uma casa. O lugar permanece, a casa foi destruída. Semana que vem a gente fala sobre a destruição, mas o lugar nunca mudou. É o lugar, talvez, da formação de Adão, é o lugar do sacrifício, da oferta de Abraão, é o lugar dos holocaustos que Davi fez, é o lugar que foi construído o templo de Salomão. Então, o lugar é o lugar mais sagrado. Sabe o que Salmos diz? O salmista lá, Salmo 132, abre aí. Abre aí. Salmo 132. Salmo 132, versículos 13 e 14, diz assim: Pois o Senhor escolheu a Sião
preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Você tem lugar preferido? Qual que é o seu lugar preferido?